Vamos de Bíblia, Palavra de Deus, Jeremias 33 no seu segundo vídeo, do 11º até o 20º. Esse capítulo possui 26 versículos, né? Estou fazendo de 10 em 10. Já fiz do 1 ao 10º, agora vamos fazer do 11º até o 20º, ok? Acompanhe comigo em sua Bíblia se quiseres. De tanto eu falar, até falei no outro vídeo, de tanto eu falar em óculos, né? Leitura que eu perdi o meu. Acabou que eu emprego numa ótica. Então, se precisares de óculos, entre em contato comigo, ok? Vamos lá, aqui o 11º versículo de Jeremias 33. Vamos lá, onde está? Aqui. Exatamente. Página 777 da Bíblia. É isso mesmo. Vamos lá. A voz, eu não peguei do óculos, né? Vou fazer um óculos novo. Então vamos lá. A importância de óculos. Se você precisa de óculos, de leitura principalmente, né? A gente olha muito para o celular, então estraga muito a vista. A voz do povo e a voz de alegria e a voz de noivo e a voz de esposa e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, ou melhor, porque bom é o Senhor, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz do que trazem, louvor à casa do Senhor, pois farei que tome o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aqui deixa eu tirar uma dúvida de vocês aqui, possam ter, né? Aqui quando fala a casa do Senhor, a casa do Senhor aqui está falando Jerusalém, tá? Não está falando de templo nenhum, templo religioso, tá? Está falando da casa do Senhor, Jerusalém, ok? Só para tirar essa dúvida. Tem gente que, né, critica quem fala que Jesus veio para acabar com o templo e usa isso como pretexto, né? Fala que que Jesus ia ao templo. Jesus não ia no templo, ele ficava na frente tirando para fora os que iam para o templo que estava frequentando o templo, né? O sistema religioso da época. Ele tirava para fora. Eclésia significa, essa palavra eclésia significa tirados para fora. Todos que ele tirou para fora seguiram ele. Ok? É só para tirar essa dúvida aqui para você que pensa, poxa, ele fala que o templo não é lícito, né? Não foi uma boa escolha de Davi. Ali começou todo o erro de Salomão, né? E lê na palavra ali sobre a casa do Senhor. A casa do Senhor é Jerusalém, tá? Na Bíblia, quando você lê a casa do Senhor, é Jerusalém. Então vamos lá. Hoje em dia somos nós, né? Jesus veio para acabar com o templo. O Espírito Santo mora dentro de nós, de cada um de nós. E somos todos iguais, não existe hierarquia na igreja de Cristo, ok? No legítimo e genuíno evangelho. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Casa do Senhor, tá. Vamos lá, o 12º. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, a cidade, né? Sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá, fala de Judá também, né? Haverá uma morada de pastores que
façam repousar o gado. O 13º, nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. O 14º, eis que vem dias, diz o Senhor, em que comprarei a palavra, deixa eu ver aqui mesmo, comprarei a palavra boa que falei, cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. 15º, naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça e ele fará júbilo e justiça. Ou melhor, ele fala juízo e justiça na terra. O 16º, naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E ele, ou melhor, esse é o tempo. Perdão, vamos lá de novo. O 16º. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e esse é o nome que lhe chamarão. O Senhor é nossa justiça. 17º. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o povo da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Então, olha só, aqui ele está falando justamente do tabernáculo, né? Então, era para mantê-lo, o tabernáculo, a Arca da Aliança lá dentro do tabernáculo, não era, olha só, ele está falando aqui de Davi, né? Está falando do futuro, né? Está falando do futuro. E nesse futuro, Davi propõe a Deus que fizesse um templo. Aí é que ele se engana, ali quando começou o engano, né? Aí o profeta Natan falou para ele não construir templo nenhum. E quando veio Salomão, ele incumbiu Salomão de construir o templo. Aí começou o erro. Deus está falando aqui que iria fazer acontecer, ele é Deus, ele fará. E Salomão tomou a frente e construiu o templo, erroneamente, ok? Olha lá. Faça sacrifício todos os dias, lá no tabernáculo, ok? Então vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e do meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. O 20º capítulo, né? 20º versículo, perdão. Confundo o capítulo com o versículo, é uma bagunça, mas vocês estão entendendo, né? E se não ficou bem claro aqui, volta o vídeo ou vá lá na escritura e leia, porque na verdade o Espírito Santo te revela quando você lê, tá bom?
Eu estou passando para vocês aqui, eu estou aprendendo junto com quem está ouvindo esse vídeo na internet. Então ninguém é melhor que ninguém aqui. A gente está lendo a palavra e está se edificando. Né? Nós somos todos iguais. Só há um pastor que é Jesus. Né? Estou fazendo esse vídeo aqui sem cobrar nada de ninguém. Recebo de graça, levo de graça. E estou falando a verdade aqui, tá ok? Então até o 20º versículo. Já li o 20º versículo, logo faço mais... Ele possui 25, né? Logo faço mais 5 versículos em outro vídeo. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a verdade, né? Nesse vídeo aqui falei um pouco já. O templo não era para ter existido, né? Não era para ser feito, tá na palavra, tá aqui, vocês estão vendo. Quando veio Salomão, achou que ele seria da descendência de Davi o templo, a fazer o templo. Quando na verdade Deus estava falando que Jesus seria o templo. Jesus viria e faria o concerto todo, né? Todo o concerto. E seria o templo perpétuo, que é até hoje, né? E esse templo que Salomão insistiu em fazer, erroneamente, não ficou pedra sobre pedra, como falou Jesus. Então a palavra de Deus, ela não erra. É a verdade pura, né? E então agora estão querendo fazer o terceiro templo. Por incrível que pareça. Estão querendo fazer o terceiro templo. E isso estava também previsto, está na Bíblia, né? Então olha só. A gente deve entender uma coisa. Não adianta seguir a manada. Ok? Seguir a manada que diz que dízimo é lícito quando não é. Está na palavra, né? A gente lê a palavra, o Espírito Santo revela, a gente vê vídeos de pessoas que estudaram muito mais, né? E confirmam. Então a gente deve conhecer a verdade e a verdade libertar. A verdade precisa libertar, como Jesus falou. Porque se não libertar, a pessoa que não se libertar, ela será como aquele que ele mesmo fala lá. Né? Cegar o entendimento. Deus segue o entendimento, porque o Espírito Santo não convenceu ainda. Então ele segue o entendimento. E Jesus também fala, agradece a Deus, né, ao Pai, por ter feito esses pequeninos entenderem. E outros mais cultos da época não entenderam. E hoje em dia é a mesma coisa. Se você não entender o que está escrito, né, ler e não entender o que está escrito, a verdade, aí é porque Deus, se você tem uma inteligência, né, razoavelmente, né, para entender o que está escrito no contexto, né, do texto, aí é porque realmente o Espírito Santo ainda não te convenceu ou você não é de convencimento, né? É só o Espírito que convence. Não adianta eu falar, mostrar na palavra e você retrucar, falar que não é, e ir na conversa de pastores que são lobos em peles de ovelhas, como Jesus mesmo falou, que viriam e pregariam outro evangelho, que não o verdadeiro, o genuíno, né? Sobre o dízimo, já falei várias vezes aqui, não vou cansar de falar, nem posso, que o dízimo era dado pelos filhos de Abraão para os levitas. As 11 tribos, que eram os filhos de Abraão, para a 12ª tribo, que eram os levitas, né, que não possuíam terra, e os que possuíam, então davam esse dízimo para os levitas. Então os levitas ficavam com 110%. Ok? E as 11 tribos ficavam com o restante, né? Com o restante do que plantavam. Alimentos. Ok? Eram alimentos, não eram dinheiro. Sem falar para você que era dinheiro, peça para mostrar na Bíblia, para provar na Bíblia. Mas se você quiser, se você comentar aí que não está na Bíblia, eu te mostro onde está. Ok? Se você achar na Bíblia qualquer coisa que eu estou falando aqui que não seja verdade, me mostra o capítulo, me mostra o versículo e a gente conversa. Mas a mentira não pode ser pregada, a mentira não pode ser levada, né? Como disse Paulo, ai de mim que não leve o genuíno evangelho. Ai de mim. Então, ai daquele que tira um tio, né, uma vírgula da Bíblia. E tiraram, hein? Tiraram o livro de Enoque, tiraram vários evangelhos de Tiago, né, de Felipe, até de Judas, de Jesus, parece que tem um evangelho. Mas isso não importa. Se você está lendo a palavra que você tem, aqui a Bíblia que você tem, você está lendo o que te deram, o que você conseguiu. Deus não vê você como um vilão.
Ele não vê você como um pecador, pois você está lendo o que você tem. Né? Como disse Paulo em Coríntios 13, por enquanto vemos em partes, mas então veremos face a face. Então a gente vai conhecer a verdade toda. Deus não deixa ninguém enganado. A verdade mais apurada ainda do que nós já sabemos. Sabemos que o templo está aqui, né? E o templo não era para existir. Sabemos que o dízimo faz tempo que não, né? Depois dessa lei de Moisés veio a lei de Melquisedeque, que eles pastores não querem falar, né? Padres muito menos, eu nunca vi falar. E então depois ainda veio a graça de Jesus. Então quer dizer, está bem defasado esse negócio de dízimo deles aí. E daí eles falam em dízimo, que na época era para as viúvas e órfãos. E na verdade eles colhem esse dízimo das viúvas e dos órfãos e dão para o pastor lá, para eles lá, para a religião deles. E se você procurar nas cartas de Paulo, você vai ver que Paulo, quando fazia a coleta lá, eram divididos entre eles mesmos. Né? Pessoas de outras igrejas, que eram, no caso, pessoas, né? Nós somos igreja, ok? De outras cidades, que eram cidades, era igreja, né? Então, eles dividiam entre eles. Né? Ok? Então tá explicado isso. Qualquer dúvida, comenta que eu explico ali, ok? Fique com essa palavra, medite e não deixe nenhum pecador como você, como eu, tentar fazer o trabalho do Espírito Santo. Leia a palavra que o Espírito Santo vai revelar. Fiquem com Deus.